Então, aqui é o nosso conteúdo, né? Qual o código da sala? Você não está na sala ainda? Eita! Pensei que todo mundo já estava na sala já, né? O código da sala. Que eu passei isso aqui para a coordenação do curso, né? Inclusive tem um grupo de WhatsApp, inclusive que eu coloquei no grupo de WhatsApp. Exatamente, Vinícius já... Obrigado, eu ia fazer isso aqui, Vinícius já colocou aí. Obrigado. Então, essa é a disciplina que a gente vai... Eu fiz uma compilação de um material que eu tinha já disponível de cálculo 2 e de cálculo 3, eu fiz uma emenda, né, digamos, né, um recorte de um e do outro, daquilo que eu precisava para a ementa dessa disciplina. Então, o que a gente vai estudar? Aqui tem o preâmbulo do livro, né, a gente vai estudar sequências numéricas, tá vendo? Limite, propriedades, sequências limitadas e monótonas. Esse aqui corresponde ao capítulo 11 do livro do Stuart. Fórmula de Taylor, ela começa, o finalzinho do capítulo 11, que a gente está falando de série de potência, então vai ser o capítulo 11 ainda do livro do Stuart, a gente vai falar com enfoque nas séries de Taylor e de Maclaurin, tá vendo? E depois a gente vai para a seção, para o capítulo 14, função de várias variáveis aqui, vocês vão encontrar no capítulo 14 do livro do Stuart. Que mais? Aqui, assim ficar um pouquinho maior para a gente ver, derivadas, a parte de derivadas vocês vão encontrar também na seção, no capítulo 14, né? 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, o capítulo 14, né? Até 14.7 aqui, máximos e mínimos. E aqui a gente já pula para o capítulo 15, né? Integral dupla e integral tripla, vocês vão encontrar no capítulo 15 do livro do Stuart também. E aqui, para finalizar o nosso curso, temos mudanças de coordenadas, que ainda está no capítulo 15, e aqui tem um pedacinho do capítulo 16, que na verdade, integral de linha, ela vai estar no capítulo 16 do livro do Stuart, beleza? Então, essas são o que a gente vai estudar, é o preâmbulo do livro lá, né? O que eu tinha pensado, né? Eu fiz essas notas de aula aqui pensando em vocês mesmos, né? Porque o único que as outras duas engenharias, né? Engenharia elétrica e a engenharia química aqui do Instituto, não tem essa disciplina de 108 horas aula, tá vendo? O cálculo 2 e o cálculo 3, eles eram de 72 horas aulas, então, era 4 horas semanais, então só vai ter na engenharia química e na engenharia elétrica. Então, cálculo de várias variáveis, do jeito que está aqui, com essa carga horária, só vai ter na ciência da computação. Então, aqui está a ementa, tá vendo? Que a gente vai trabalhar. O que mais? Isso. A questão de... Aqui a gente começa, né? Dia 24/5 hoje. A questão de como que vai ser o curso, as datas, como é que vai ser a avaliação, esse tipo de coisa, vai lá no canal e dá uma olhada no vídeo que eu postei lá explicando o cronograma, que lá vai estar explicado, no Class também tem um PDF, onde eu estou separado semana a semana, o que tem em cada semana, e aí se surgirem alguma dúvida a respeito disso aí, vocês me perguntam lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Para a gente não perder tempo discutindo essas questões aqui, né? Então a gente vai para a aula, vocês dão uma olhada, inclusive eu sugiro até que, se quiser, imprima aquilo lá, né? Porque aquilo lá é importante, é um documento nosso do curso. Então pode imprimir aquilo, marque todas as datas, os diários de bordo, entrega de lista, tudo isso, inclusive a lista 1, era para mim ter postado hoje, de acordo com era para me ter postado na parte da manhã, né? Ela vai ficar para a parte da tarde, que eu vou postar a primeira lista de exercícios para vocês já estarem fazendo, para me entregar no dia da primeira prova. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, sequência. A gente vai começar a falar de sequência. Deixa eu colocar aqui vermelho. Deixa eu ver esse traço aqui. Vou colocar um traço mais grosso. Acho que assim fica melhor. Então, vamos lá. O que se entende por uma sequência numérica?
É o primeiro contato de todo mundo com esse tema? Ou não? Felipe falou que não, Alberto falou que sim, Hudson sim, Rian sim. Beleza. Mas vocês viram cálculo um, né? Cálculo um todo mundo viu, né? Beleza. Então, cálculo um com certeza estudou função, né? Lógico, porque função de uma variável real era assunto de cálculo um. Então, o que é uma sequência? Uma sequência nada mais é do que uma lista de números, tá vendo? Pode pensar com uma lista de números escrito numa determinada ordem, tá vendo? A1, A2, A3, A4, a N, e assim vai. Mas aí você pode perguntar, que nomes a gente dá para esses termos? Esse primeiro camarada aqui a gente vai chamar de primeiro termo, tá vendo? Esse aqui de segundo, esse de terceiro, esse de quarto, esse do enésimo termo, e assim vai. Agora, logicamente, se esses números estão numa determinada sequência, faz sentido a gente saber quem que vem antes e quem que vem depois. Então, esse camarada aqui, o AN, esse AN poderia ser o A4, por exemplo. Ele teria um antecessor que seria A3 e um sucessor que seria o A5. Ele teria um camarada que era um anterior, né, um antecessor e um sucessor. Então, uma sequência aqui, uma característica dela é que ela vai ser o quê? Vai ser uma lista infinita. Por que, que ela vai ser infinita? E como que a gente vai definir isso? Então, a gente vai definir isso como se fosse uma função. Geralmente, a gente costuma chamar a função de f, né? Usa a letra F, usa a letra G, usa a letra H para a função, né? Aqui a gente vai usar a letra A. É uma função cujo domínio dela vai ser o conjunto dos números naturais e o contradomínio vai ser o conjunto dos números reais. Essa função, logicamente, para ser função, eu preciso de três coisas. Eu preciso de um domínio, eu preciso de um contradomínio e eu preciso de uma lei de associação. O que é uma lei de associação? Uma lei de associação é quando você entra com um elemento do domínio, você utiliza essa lei, e essa lei é como se fosse uma máquina que transformasse aquele elemento do domínio em uma imagem. Que eu estou chamando essa imagem aqui a imagem do 1. Então, o que seria o A de 1? O A de 1 é a imagem do 1 através da função A, que eu estou chamando de A1. Logicamente, aqui vai ter o quê? Vai ter uma lei de associação. Beleza? É uma lei de associação. Deixa eu só apagar aqui para não. Uma lei de associação. Então, eu vou ter uma lei de associação que faz isso. Então, geralmente, a gente vai utilizar o AN ao invés do F de N. E algumas notações que a gente vai utilizar seria essa aqui entre chaves, tá vendo? A1 separado por vírgula. Ou essa aqui colocando uma chave denotando que o N pertence aos naturais. Ou essa aqui falando que o N vai de 1 até mais infinito. E assim sucessivamente. Beleza? Então, ficou claro o que é uma função? Uma função. Ficou claro o que é uma sequência? Beleza, Felipe falou que sim. Então, é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais, porque a gente sabe que uma função f, o domínio dela, que vocês viram lá no cálculo 1, poderia ser um intervalo, né, contido na reta. Né? A cada x associa um f de x, sei lá, 1 sobre x. Beleza? Nesse caso aqui, esse intervalo aqui, para fazer sentido, esse x aqui não pode ser zero, beleza? Mas ele poderia ser qualquer outro número real. Aqui, nesse caso, eu não poderia, para sequência, eu não poderia utilizar isso aqui, por quê? Porque se eu pego os naturais como sendo domínio, por exemplo, 2, quem que seria a imagem do 2? Seria meio. Então, meio, tá vendo? Nesse caso aqui, se fosse uma sequência, 1 sobre n, a imagem do 2 seria meio, tá vendo? Seria o número real. A imagem do 3 seria 1/3. E assim sucessivamente. Isso aqui é uma lei de associação que eu comentei para vocês. Aí, a cada n, aplica o meu AN, que eu vou chamar de 1 sobre n. Então, ficou claro? Acho que tem exemplo aqui na próxima página. Aqui, tem bastante exemplos aqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de sequência, tá vendo? Observe que elas não necessariamente precisam começar do 1 para ser uma sequência. Por exemplo, você pode ter os naturais, o domínio como... O que não pode acontecer para mim determinar como sendo uma sequência é se o domínio não for números naturais.
Agora, não significa que tem que ser todos os números naturais, ok? O que está vedado, por exemplo, é o meio, por exemplo, fazer parte do domínio. Porque o meio não é um número natural, ou raiz de 2, alguma coisa do tipo. Mas se, por exemplo, nessa letra C aqui, ó, essa lei de associação, raiz de n menos 3, só faz sentido para que a imagem seja um número real se o n for maior ou igual a 3. Porque a gente sabe que não, se o n for 1 ou 2, isso aqui daria a raiz quadrada de um número negativo, e raiz quadrada de um número negativo não é um número real, ou seja, não estaria dentro da nossa definição que a minha sequência tem que ser alguma coisa desse sentido aqui, ó. Ou seja, o contradomínio tem que ser os reais. Observe que esse n aqui, nesse caso aqui, eu retirei o 1 e o 2, por quê? Porque o 1 e o 2 aqui faz com que a imagem não seja um número real. Mas vamos lá, alguns exemplos. Por exemplo, essa aqui, ó, n dividido por n mais 1. Você poderia usar essa notação ou essa notação. Essa aqui, tá vendo que essa aqui está oscilando? Esse menos 1 elevado a n aqui faz o papel de que ora seja negativo, ora seja positivo, as imagens, tá vendo? Porque menos 1 elevado a n, ela, quando n é par, vai ficar positivo, e quando n é ímpar, vai ficar negativo. Essa última aqui, eu vou calcular o cosseno de nπ sobre 6, né? Nπ sobre 6 seria os múltiplos de 30, né? Ou seja, se eu pego n igual a 0 aqui, eu vou ter 0, cosseno de 0 vale 1, né? Depois, o próximo argumento aqui seria 30, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Depois, o próximo vai ser 60, cosseno de 60, meio, e assim vai, né? Ou seja, é outra sequência. Tá ficando claro até então? Tem alguma dúvida? Vocês podem perguntar a qualquer momento, viu, gente? Se não entendeu alguma coisa. Beleza, então. Tudo ok. Então, ó, para vocês verem, sem dúvida até então, o Vinícius também falou que tá tudo ok. Então, para vocês verem aqui, como é que a gente poderia... Esse tamanho aqui tá bom ou vocês querem que aumenta? Não sei se fica melhor assim ou assim. A visualização tá boa com esse tamanho aqui ou querem que enche a tela toda? Com o zoom fica melhor? Beleza. Então vamos deixar nesse tamanho aqui então, a tela cheia. Então, vocês verem essa sequência aqui, ó. Essa sequência aqui é a primeira sequência do nosso exemplo aí acima, a número 1. O que acontece? Outras maneiras de representar uma função. Vocês viram lá no curso de cálculo 1 que a gente consegue representar uma função utilizando o gráfico. Nesse caso aqui, ó, tem duas figuras, a figura 1 e a figura 2. Arthur, falando aqui no WhatsApp. Depois a gente vê, eu acho que é outra turma, de cálculo 3. Aqui a gente vê duas possibilidades para poder representar uma sequência. Então, aqui, por exemplo, essa sequência aqui, a minha lei de formação dela, ou seja, a imagem do n, é dado por n dividido por n mais 1. Ou seja, quando você pega o n como sendo 1, então a imagem do 1 vai ser meio, tá vendo? Por quê? Quando você coloca 1 no lugar do n, tá vendo? Vai dar 1 dividido por 1 mais 1, que vai dar meio. O 2, quando você pega o 2, você vai ter 2 terços, né? Então, você vai ser meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, e assim vai. Tá vendo que eles estão acumulando? Tá vendo que eles estão aumentando? Tá vendo? Logicamente, 2 terços é maior do que meio, 3, aqui é 0,66, 0,75, aqui vai ser 0,8, né? Esse aqui 0,8 e assim vai. Então, tá vendo que vocês podem representar isso aqui tanto graficamente, tá vendo? Aqui as imagens. Essa aqui é a imagem do 7, por exemplo. A imagem do 7 é 7 sobre 8, porque você colocou 7 no lugar do n, somou 7 mais 1. Então, aqui está a imagem dele. Então, para vocês verem o que acontece, isso aqui nos suscita uma coisa que vocês estudaram bastante lá no cálculo 1, espero, né? Que é a questão do limite, né?
Ó, para vocês observarem, observe que isso aqui é uma assíntota, né? Vocês aprenderam que é uma assíntota horizontal lá também no curso de cálculo 1. Então, esse 1 aqui é uma reta horizontal, e parece que quando o n vai ficando grande, ou seja, quando o n vai para mais infinito, imagine que você pegou aí n igual a 1 milhão, então vai ficar 1 milhão dividido por 1 milhão e 1. Concorda? 1 milhão dividido por 1 milhão e 1, se você fizer essa conta, vai dar um 0. Não sei quantos noves, né? Ou seja, vai ser um número muito próximo de 1. Vocês concordam que esse número não vai ultrapassar 1? Por quê? Porque o denominador aqui vai ser o quê? Vai ser sempre uma unidade a mais, não é? O denominador sempre vai ter uma unidade a mais. O denominador tem uma unidade a mais, então faz com que esse número fique menor do que 1. Então, em outras palavras, se você fizer a diferença do 1 por esse pessoal que está aproximando de 1, tá vendo? Quando você tira o mínimo aqui, ó, tira o mínimo aqui, vai dar 1 dividido por n mais 1. Isso aqui, quando o n fica grande, isso aqui tende a 0. Então, isso aqui é um fato que indica que esse limite, ele vai ser o quê? Vai valer exatamente 1. Ficou claro até então? Beleza. Então, opa, maior. Sim, então, vamos dar seguimento. Então, isso suscita esse nosso próximo tema aqui, que é exatamente o limite de uma sequência. Então, o limite de uma sequência é muito parecido com o limite de uma função. A única diferença aqui é que minha função vai ter o domínio, os números naturais. Então, a seguinte definição de limite é muito parecida, tá vendo? Quando vocês viram lá limites no infinito, lá no curso de cálculo 1. Então, uma sequência AN, ela tem limite L, e escrevemos dessa maneira aqui, ou dessa maneira, quando n tende a mais infinito. Se puder, não sei se vocês já ouviram o termo ficar tão perto quanto se queira. Se queira não é uma pessoa, viu? É quanto se deseja. Então, esses termos AN, eles podem aproximar de L. Lembra que eu peguei 1 milhão dividido por 1 milhão e 1? Esse camarada aqui, ele vai dar um 0,999, alguns 9 aqui, uma quantidade finita de 9, né? Mas ele vai estar tão perto de 1 quanto você deseja. Por que isso? Basta você aumentar, em vez de 1 milhão, pega 1 bilhão ou 1 trilhão e vai aumentando, né? Então, quando você faz isso, ou seja, quando o n fica muito grande, quando o n vai para mais infinito, significa que a minha sequência vai convergir para 1. Nesse caso aqui, quem faz o papel do 1 é esse L. Beleza? Se isso acontecer, a gente fala que a sequência é convergente, tá vendo? Ou ela converge, e se isso não acontecer, ela pode ir para mais infinito, por exemplo, ou para menos infinito, ou seja, o valor do limite não ser finito. Desculpa. A gente pode falar que a sequência ela é divergente. Graficamente, como é que a gente analisa isso graficamente? Ó, graficamente, ó, para vocês verem aqui, ó, o L faz o papel do limite, tá vendo? O L faz o papel do limite. E aí eu tenho uma sequência, tanto essa como essa aqui, tá vendo que ela aproxima de 1? Essa aqui ela oscila, tá vendo? Ora fica maior do que L, ora fica menor do que L, mas ela está aproximando de L. Isso nos dá também uma definição precisa de limite. Vocês viram lá na seção, eu acho que 1.2.4, se não me engano, capítulo 2, seção 4 do livro de Stuart, lá no volume 1, a definição formal de limite. Aqui é a mesma coisa, não muda nada, tá vendo? Por que não muda nada? Porque lá no curso de cálculo 1, a única coisa, vocês trocavam aqui por f de x, né? Menos L. Não era isso? A única coisa diferente é que o f de x aqui vai ser o meu AN, tá vendo? Mas é a mesma coisa que vocês estudaram lá, limite de f de x, quando o x aproximava de mais, e aproximava, quando o x tendia a mais infinito, isso aqui aproximava de L, ou seja, a definição para esse limite aqui lá do volume 1 e esse limite aqui,
A única diferença nas definições é que aqui eu estou usando minha função como sendo a n e lá eu utilizava um f de x. Então é a mesma coisa. Para todo epsilon maior que zero, tem que existir um n, de forma que para todo n pequeno maior, ou seja, a partir de um determinado valor, eu vou ter que as imagens da minha sequência vai estar preso entre L e L menos L mais epsilon e L menos epsilon, tá vendo? A partir do N grande. Tá vendo que aqui tem um AN mais 1, AN mais 2. Por quê? Porque esse N mais 1 aqui, ele faz o papel desse N aqui, ó. Logicamente, ele é maior do que esse N maiúsculo, tá vendo? O N mais 2 também faz o papel do N, é maior do que o N. Então, todo mundo que é os infinitos termos vão estar aqui dentro dessa faixa. Aqui tem outro desenho, talvez fique até melhor esse outro desenho aqui, na próxima página. Aqui, ó. Esse desenho aqui fala exatamente isso. A partir desse N aqui, ó, todo mundo, ó, todos os ANs, ou seja, para qualquer N que você pega, a imagem dele, tá vendo a imagem dele aqui, ó, se você fazer a imagem dele, tá aqui, né? A imagem dele tá aqui. A distância, o que significa AN menos L menor do que epsilon? Significa que o meu AN está preso entre L mais epsilon e L menos epsilon. L mais epsilon é essa reta de cima, L menos epsilon é essa reta verde de baixo. Então, significa que o meu AN, tá vendo? Que é a minha imagem, a partir desse N, tá vendo que não faz sentido eu pegar esse N como sendo esse, por exemplo? Esse aqui não poderia ser o N, por quê? Porque tem outra imagem, tá vendo? Se eu pego o N maior do que ele, ó, esse camarada aqui, a imagem tá fora, tá vendo? Ficou claro, gente? Beleza. Então, o que o texto está o que eu escrevi aqui no texto é exatamente isso aí, ó. Significa que os pontos, as imagens, né, devem estar entre a reta L mais epsilon e L menos epsilon e L mais epsilon. Beleza? Não importa o tamanho desse intervalo. Esse camarada, o epsilon pode ser pequeno do jeito que for. Quanto menor o epsilon, vocês concordam que essa faixa aqui vai ficar mais estreita? Se o epsilon é um número pequeno, significa que isso aqui vai ser estreito, né? Se o epsilon é pequeno, então você somou uma quantidade pequena ao L, subtraiu uma quantidade pequena, então significa que essa faixa é estreita. E se essa faixa é estreita, então significa que as minhas imagens estão próximo da linha azul, que é o meu objetivo, mostrar que o meu limite vale L. Aqui vai estar, nesse teorema, exatamente o que eu tinha comentado com vocês. Eu tenho uma função real, f de x agora, tá vendo? Eu tenho uma função f de x, cujo limite é L. Mas só que essa função f de x, quando você pegar a imagem dos naturais na função f, ou seja, calcular o f de 1, tá vendo? Utilizando a função real, vai coincidir com a1. Quando você calcular o f de 2, vai coincidir com a2. Em outras palavras, a minha sequência ela vai estar em cima, tá vendo que tem umas bolinhas no gráfico? A minha sequência ela vai estar exatamente em cima da função real. Observe que a função real ela não tem buraco, né? Porque o domínio dela, o f de x aqui, ó, o x aqui pertence a R e o n pertence aos naturais. Então aqui tem buraco, aqui nos reais não tem buraco. Mas se a minha função f de x está convergindo para L, então a minha sequência também obrigatoriamente converge para L. Ficou claro o teorema? Ou não? Vinícius falou que sim. Ok? Então vamos lá. Aqui vamos ver alguns exemplos para esse caso. Imagine que você tem essa função, essa que foi famosa lá no curso de cálculo 1, acho que ela aparecia toda hora, né? Para vocês calcularem limite. Então você tem essa função aqui, 1 sobre x elevado a r, é uma função real, tá vendo?
Quando o x vai, o r é maior que zero, por exemplo, poderia ser 1 sobre x ao quadrado, toda essa família aqui, por exemplo, x. Esse r aqui não precisa ser inteiro, não. Poderia ser raiz de 2, 1 sobre x elevado a 1000,1, 100,1. Esse r aqui ele tem que ser só maior que zero. Ele não precisa ser natural, não. Aí você tinha todas essas funções aqui. O gráfico dessas funções, todas essas famílias, era parecida com uma coisa assim, não era? Concorda? Quando o x ia para mais infinito? Vocês lembram dessa... A mais usual é essa aqui, né? 1 sobre x, que tem um gráfico parecido com isso aqui, as hipérboles, né? 1 sobre x ao quadrado, né? E aí vai. Aí a única diferença é que elas vão fazendo umas curvaturas. Quanto maior esse valor de R aqui, ó, ela vai tender a zero mais rápido, concorda? Porque se o x elevado a R for um número muito grande, 1 sobre x elevado a R, ele tende a zero, né? Uma constante sobre uma coisa muito grande tende a zero, não é isso? Então eu posso pegar o quê? Eu posso pegar a sequência em cima dessa função real aqui, ó, e utilizar esse teorema que a gente acabou de ver. Então, o que acontece? Acho que está na outra página, deixa eu só ver aqui. Isso. Se a gente pegar o AN, né? Se a N aumentar quando o N aumenta, então a gente vai usar essa notação aqui. Lembra que eu falei para vocês que o limite ele existe e é um determinado L. Aqui nesse caso aqui, ó, se você tiver uma sequência de forma que o AN estiver aumentando, ou seja, não está convergindo para lugar nenhum, a gente vai falar que esse limite dá mais infinito. E a gente tem a definição formal disso. Isso aqui vocês estudaram lá com um tema assim, ó, limite infinito no infinito. Né? Limite infinito no infinito. Ou seja, é o caso quando você calcula o limite de f de x, quando x vai para mais infinito e o resultado dá mais infinito também, ou menos infinito, né? Ou seja, limite infinito no infinito. Então, nesse caso aqui, qual era aquela definição que vocês tinham lá? Existe um inteiro m, de forma que para todo número n que você pega, esse aqui você fica livre para escolher, você escolhe esse m, a partir do momento que você escolheu esse m, vai existir esse inteiro n, de forma que todo mundo, depois dele, a imagem vai ficar maior do que esse m. Nesse caso, eu vou falar que a minha sequência, ela diverge. Aqui tem um exemplo, tá vendo? N ao quadrado, a parábola. Deixa eu ver se eu consigo colocar na mesma tela. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para ficar na mesma tela o desenho. Aqui, ó. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse traço aqui, clarinho aqui, seria um ramo da parábola, n ao quadrado, tá vendo? Ele está pontilhado porque eu só interessa em saber quem que é a imagem do 1, quem que é a imagem do 2, quem que é a imagem do 3, né? Quem que é a imagem do 4, quem que é a imagem do 5, e assim vai, né? Então, o que acontece? Suponha que eu escolhi um M. Esse M ele é livre. A partir do momento que eu escolhi esse M, eu tenho que escolher um N. Aqui eu já dei a resposta para vocês quem tem que ser o N, né? Na verdade, a raiz quadrada do M, de forma que qualquer N que você pega, maior, N minúsculo, né? Maior do que esse N maiúsculo, a imagem vai ficar maior, tá vendo? Então, suponha que você pegou esse M como sendo 1000. Você escolheu como sendo 1000. Quem que vocês acham que deveria ser o N, né? Concorda que tem que ser raiz de 1000? Raiz de 1000 vai dar quanto? Vai dar uns 30, menos que 31, né? Vai dar uns 30, alguma coisa. Vamos pegar 31. 31 vezes 31, acho que já dá maior do que, ou não? 32. 32 dá 1024, né? Então, imagine que você pegou esse N aqui como sendo 32. Se você pegou esse N como sendo 32, vocês concordam que quando o N for 33, 34 e assim sucessivamente, o N ao quadrado com certeza vai ser maior do que o 1000, não vai? Não vai ultrapassar o 1000? Ficou claro o exemplo? Então, beleza. Então, é isso que a gente precisa, tá vendo?
Se você pega um M, a partir do momento que você escolheu esse M grande, você tem que determinar quem que é o N que satisfaz. Logicamente, se você muda o M, em vez de 1.000, você pegar 10.000 ou 100.000, logicamente o N também vai sofrer alteração também. Bom, as propriedades de limite. As propriedades de limite, elas continuam as mesmas que vocês viram lá no curso. Se você pegar soma de limite, é o limite da soma, tá vendo? O M e o N. Posso sim, Lucas. Aqui, ó. Só dar uma diminuída aqui. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho a minha sequência como sendo n ao quadrado. Então, a partir do momento que você escolhe um m, deixa eu dar uma limpada aqui. A partir do momento que você escolheu o m, você tem que determinar qual que é o n que vai servir, tá vendo a pontilhada aqui, ó? Qual que é o n que vai servir de forma que quando você pegar esse nzinho aqui que está livre, maior do que esse que você vai ter que escolher, a imagem desse pessoal vai ultrapassar o m. Então, nesse caso aqui, ó, suponha que esse m aqui seja o número 1.000. Logicamente, nesse caso aqui não é o número 1.000, né? Vamos pegar ele como sendo, só para manter a... Vamos pegar ele como sendo o número, deixa eu ver aqui, 10, aqui 15, vamos pegar ele como sendo 14. Imagina você escolheu o m como sendo 14. Então, quem que seria o n? Raiz de 14. Se você fazer a conta raiz de 14, você vai encontrar aproximadamente 3, menos que 4, né? Porque 4 vai dar 16, vai dar 3, 14, raiz, 3,74. 3,74. Eita, tô aprendendo a usar esse negócio aqui ainda, não sei aqui que volta. É 3,74, né? 3,74. Então, quem que vai ser o N? Se você pegar o N como sendo 4, por exemplo, concorda que isso aqui é maior do que esse? Ó, o N tem que ser maior do que esse N minúsculo, tem que ser maior do que esse N grande. O N grande você escolheu como sendo 3,74, tá vendo? Então, se você pegar o 4, tá vendo que o 16, que é 4 ao quadrado, tá vendo? Já fica maior, porque o 16 é maior do que 14. Ficou claro? Ou não? Beleza. Então, vamos lá para as propriedades de limite. Como eu tinha comentado para vocês, se você tiver duas sequências convergentes com limite L e M, e C for uma constante real, então o que você vai ter? Você vai ter todas essas propriedades aqui, ó. Limite da soma, soma dos limites, tá vendo? A primeira. Letra B, limite da diferença, diferença dos limites. Multiplicação por uma constante, tá vendo? A constante pode sair para fora do limite, igual era lá no curso de cálculo 1, tá vendo? Vai dar C vezes L. Multiplicação do limite, limite da multiplicação, L vezes M. Limite da constante continua sendo ela própria. A divisão de limite funciona desde que o limite do denominador não seja zero, logicamente, né, para estar definido. E na letra G aqui, se você fazer uma potência, na verdade, limite de AN elevado a P é como se fosse assim, ó, limite de AN vezes AN vezes AN P vezes, né? Porque um número vezes ele mesmo, para dar AN elevado a P, tem que multiplicar N vezes. Como eu sei que a multiplicação do limite é o limite da multiplicação, então isso aqui vai ficar L vezes L vezes L vezes L vezes L também P. Então o resultado vai dar L elevado a P. Nesse caso aqui, a base tem que ser positiva e esse P também tem que ser positivo para que valha esse resultado. Ficou claro as operações com sequência de limite?
Ficou, gente? Ficou? Rafael falou que sim. Então, beleza. Felipe também, tá clareando. Tá clareando. Vamos lá, aqui, o teorema do sanduíche, né? O teorema do confronto, pode ser usado para sequência também. Lá no curso de cálculo 1, vocês viram a versão desse teorema, né? Esse teorema é interessante porque lá, se vocês tinham três funções, f, h e g, de forma que o f de x era menor do que o h de x, que era menor ou igual que o g de x, isso aqui, geralmente vocês aplicaram isso aqui numa vizinhança de um ponto, né? Quando isso acontecia na vizinhança do ponto e essa aqui convergia para L, essa daqui também convergia para L, então a do meio também era obrigada a convergir para L. Nesse caso aqui, olha o desenho aqui que o livro traz para a gente. Eu tenho sequência, e essa sequência, João Vitor chegando, e essa sequência também obedece essa lógica, tá vendo? Eu sei que o AN, por que ficou grosso demais o traço? O AN, opa, deixa eu diminuir aqui. O AN é menor do que o BN, que é menor do que o CN, tá vendo? E aí, isso aqui para todo N maior do que um N0. Esse N0 aqui, ele faz o papel daquele N maiúsculo lá, né? Então, se eu tiver o limite de AN igual ao limite de CN, ou seja, os extremos, tá vendo? Essa aqui converge para L, essa aqui também converge para L. Então, quem está no meio, aqui não sei se dá para vocês observarem o desenho, ó, para vocês verem. A minha CN é a minha sequência de cima, tá vendo? Essa aqui, ó. A minha AN é a sequência de baixo. E o meu BN tá preso aqui, tá vendo? Meu BN aqui, ó. Então, pelo desenho fica bastante claro, né? Porque aqui, imagina que aqui tem um L aqui, né? Um limite L, um assíntota horizontal L aqui. Então, se o CN está convergindo para L, o AN está convergindo para L, quem está aqui no meio? Então, não é à toa que chama o teorema do confronto, né? Ou do sanduíche, é por causa disso. Ou seja, a partir de um determinado N, tá vendo? Observe que o interessante para mim é quando o N for grande. Quando o N for grande, que é esse N0 que ele está falando aí, quando o N for grande, tem que obedecer essa desigualdade aqui, ó, para todo N maior do que esse N0. Aí, o pessoal que está aqui para trás, se não obedecer essa desigualdade, não tem problema, porque o que eu estou interessado é saber quando o N vai para mais infinito, né? Ou seja, quando o N vai para mais infinito, é o que me interessa, né? Quando o N vai para mais infinito, me interessa essa parte aqui. Antes aqui, ó, é uma quantidade finita de termos. Então, essa quantidade finita aqui, ela não vai interferir no meu limite, beleza? O que interfere no meu limite é quando o N vai para mais infinito. Ficou claro o teorema do confronto para sequências? Beleza. Aqui temos alguns resultados. Esse resultado aqui é bastante interessante, né? Ou seja, se você tiver uma sequência que ela converge, ó, uma sequência cujo limite dela ela vai para zero em módulo, se você tirar o módulo, ela continua indo para zero. Beleza? Então, o limite de uma sequência em módulo, se ela for zero, então sem o módulo também ela vai ser zero. Isso aqui, se você usar a definição de limite, vai ficar assim, né? A n menos zero vai dar o módulo do módulo, né? Concorda? Lembra lá no finalzinho que vocês têm que mostrar que isso aqui é menor do que epsilon, na definição formal? Então, se isso aqui é menor do que epsilon, o módulo do módulo é a mesma coisa de só o AN ser menor do que epsilon, que seria esse caso aqui, ó. Tá vendo? O limite desse aqui ficaria desse jeito. O módulo do módulo continua sendo positivo, né? Então,
porque o módulo é positivo. Então, o módulo do módulo é igual a ele próprio. Então, com certeza, se ela for para zero em módulo, sem módulo também ela vai para zero. Outra coisa interessante, esse outro resultado aqui, ó, 1.9. Aqui já tem uma composta envolvida, tá vendo? Se você tiver o limite de uma sequência sendo L e a função f for contínua nesse ponto, então significa que você pode tirar f para fora do limite. É o que está acontecendo aqui, ó. O que significa o limite do f de AN? Por que dá f de L? Porque, na verdade, eu sei que o limite de AN vale L. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. F do limite de AN. Como eu sei que o limite de AN vale L, então isso aqui fica f de L. Então, se você tiver uma função contínua e existir o limite da de dentro, tá vendo? Essa aqui é a função de dentro, ó. Tá vendo que tem uma composta? Eu estou compondo a minha f com a sequência. O limite da de dentro, que é a sequência, existe, vale L. A função f, ela é contínua em L, então significa que eu posso fazer essa operação aqui e o resultado dá isso aqui. Imagina você tem uma função assim, ó, f de x igual a x ao quadrado. Uma parábola. Imagine que você tem uma função assim, ó, a n igual a n dividido por n mais 1, que a gente viu lá no início. A gente viu que o limite de AN vale quanto? Vocês lembram lá no início da aula? Exatamente, Lucas. Vale 1. Vocês concordam que essa função f de x igual a x ao quadrado ela é contínua em 1? Sim ou não? Concorda que essa função é contínua? Sim, né? Porque basta você calcular o limite de f de x quando x tendendo a 1, isso aqui vai dar imagem, não vai? Limite de x ao quadrado, quando o x tende a 1, isso aqui vai dar 1 ao quadrado, não vai? Isso aqui coincide com a imagem do 1, que é 1 ao quadrado. Então, é contínua no 1. Então, se a f é contínua no 1, agora, se você fazer assim, ó, o que é o f de n dividido por n mais 1? Tá vendo que tem um f de AN? Aqui tem um f de AN. O que é o f de AN? O que a f faz? A f não pega o x e eleva ao quadrado? Sim ou não? A f não é x ao quadrado? Então, o que a f vai fazer com essa coisa aqui? Vai pegar essa coisa e elevar ao quadrado, não vai? Agora, se você calcular o limite de f de AN, quando n vai para mais infinito, isso aqui vai dar quanto? Um quarto? Isso aqui vai dar f, vai dar 1? Ó, tem duas respostas, né? Isso aqui, de acordo com a teoria, vai dar o quê? Vai dar f do limite de AN, não é? Quando n vai para mais infinito. Que é o f de quem? Quem que é o L da história aqui? Concorda que o L da história é esse camarada aqui, ó? Do teorema? É o número 1? Concorda, gente? Sim? Então, isso aqui vai dar f de 1. E quanto que vale o f de 1? Não é 1 ao quadrado? Então, a resposta vale 1. Ficou claro por que vale 1? Quem falou aqui... Beleza. Todo mundo concorda que vai dar 1, né? Você poderia fazer essa conta aqui também... Repete, por favor. Você poderia fazer essa conta aqui também separadamente. Você podia pegar n ao quadrado... Opa! N ao quadrado dividido por n mais 1 ao quadrado, desenvolver isso aqui, né? N ao quadrado, dividido o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Concorda que esse limite aqui ia continuar tendendo a 1 quando n vai para mais infinito?
Né? Vocês colocariam n ao quadrado em evidência, não era assim que vocês faziam lá no curso de cálculo 1? Mas aí o que acontece? Eu resolvi esse limite aqui sem fazer essa conta, sem desenvolver. Eu usei o fato da função f ser x ao quadrado, usei o fato do limite da sequência valer 1, existia, tá vendo? Calculei a composta e simplesmente apliquei o f de L. Tá vendo? O f de L é o f de 1, que é 1 ao quadrado. Eu sei que a função é x ao quadrado. E aí deu 1. 1 ao quadrado vale 1. Beleza? Foi quem pediu para repetir aí? Alberto? Vamos lá de novo. Vou apagar aqui para a gente poder refazer de novo. Ó, vamos lá. Alberto, o fato de... Ah, tá. Primeiro eu chamei a minha função de f de x igual a x ao quadrado. O fato dessa função ser contínua no 1, tá ok? Beleza. Agora eu chamei o meu AN de quem? De n dividido por n mais 1. Tá vendo esse AN que tá aqui, ó? Esse AN está aqui, eu estou chamando de n dividido por n mais 1. Estou dando um exemplo para você de como que esse teorema funciona. Ou seja, esse camarada aqui, ó, a gente viu que o limite desse AN, quando n vai para mais infinito, isso aqui converte para 1. A gente viu no início da aula de hoje. Então, de acordo com o teorema, para calcular o f de AN, ou seja, o limite de f de n dividido por n mais 1, que eu sei que é limite de n dividido por n mais 1 ao quadrado, porque eu sei que a função f pega o argumento dela e eleva ao quadrado, de acordo com o teorema, isso aqui é exatamente o f de 1, que é 1 ao quadrado, que vale 1. Tá vendo? É o f de L, o L aqui é o 1, tá vendo? Esse aqui é o L da história. Beleza, então. Agora, para terminar, a gente tem mais uns resultados aqui. Quantas horas? Deu 3 horas. Vamos passar uns minutinhos hoje, devido à introdução hoje foi um pouco mais extensa do que o normal. Temos essa sequência aqui. Essa sequência aqui, na verdade, é uma PG. Né? Se você olhar para ela, você vai ver que ela é uma PG de razão R, né? Ou seja, você vai ter R elevado a N, então ela é R... a imagem do 1 é R elevado a 1, a imagem do 2 é R ao quadrado, depois é R ao cubo, R à quarta, e assim vai, né? Então, a PG de razão R. A pergunta é, para quais valores da base, para quais valores de R, essa sequência converge, ou seja, o valor do limite da finito. Então, aqui eu dividi em algumas possibilidades. Eu vou utilizar essa função real, essa exponencial, tá vendo? A elevado a x, é a exponencial lá do curso de cálculo 1, da seção 1.5, lá do livro do Stuart, volume 1. Então, nessas funções exponencial, quando vocês estudaram lá, vocês viram que quando a base fosse maior do que 1, isso aqui crescia, né? Ou seja, ele tinha esse formato assim, né? Ia para mais infinito. E quando a base entre 0 e 1, ela era decrescente, sempre passando pelo 1 aqui, né? Ela era decrescente, e aqui convergia para zero, tá vendo? Quando o x ia para mais infinito, isso aqui convergia para zero. Aqui, quando o x fosse para mais infinito, a imagem também vai para mais infinito. Então, se o r for maior que zero e r diferente de 1, esses casos aqui eu vou fazer separado, nós sabemos que isso aqui acontece se a base for maior que 1, vai para mais infinito, e se a base tiver entre 0 e 1, vai para zero. Beleza? Agora eu vou pegar os resultados, lembra da minha f de x aqui e aplicava na f de n, que dava n lá em cima? Vou usar o teorema para poder mostrar que a sequência também tem o mesmo comportamento da minha função real. Então aqui eu vou fazer a adaptação, vou chamar a base de r, tá vendo? Vou trocar esse a por r e vou trocar o expoente aqui, que seria a potência aqui, por n, tá vendo? Em vez do x real, eu vou utilizar o quê? Pontilhada agora, né? Eu vou pontilhar o gráfico. Essa parte aqui, logicamente, não, né? Porque não tem negativo, não tem n negativo, só a parte positiva que eu vou pontilhar. Então, aqui eu tenho os primeiros casos. Então, os primeiros casos são o seguinte.
Se o R for maior do que 1, todo mundo concorda que vai para mais infinito, né, de acordo com essa exponencial aqui, e vai para zero se o R estiver entre 0 e 1, que é esse caso aqui. Ficou claro esses dois casos? Beleza. Acho que aqui embaixo tem uns gráficos. Deixa eu ver, acho que está talvez está na próxima página. Está na próxima página. Na próxima página a gente vai ver esses casos com mais detalhe. Se o R for 1, se o R for 1, vocês concordam que essa sequência aqui ela vai virar sequência constante? Porque 1 elevado a 1, 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1 à quarta, 1 à quinta, todo mundo vale 1, né? E se todo mundo vale 1, então significa que ela vai convergir para 1. Ficou claro também o caso R igual a 1? Agora, vamos ver o caso R igual a 0. Se o caso R igual a 0, se o R for 0, vai ficar o quê? Vai ficar 0 elevado a 1, 0 ao quadrado, 0 ao cubo, 0 à quarta potência. Todo mundo vai dar 0, não vai? Se todo mundo vai dar 0, então vai convergir para 0, não vai? Quando o n vai para mais infinito. Os casos mais interessantes agora, né? É o caso quando R, a letra D aqui, né? O caso quando R estiver entre menos 1 e 0. Tá vendo? Quando R estiver entre menos 1 e 0. Quando R está entre menos 1 e 0, vamos fazer uma reta real aqui. Imagina que aqui é o 0. Essa aqui é a parte negativa. Menos 1. Aqui o 1. Ó, quando o R estiver entre menos 1 e 0, está aqui, né? Vocês concordam que o módulo dele é menor do que 1? O que é o módulo dele? O módulo dele não é a distância dele até a origem? Ele é um número negativo entre menos 1 e 0. Então, a distância dele até a origem, né? Com certeza é um número menor do que 1, não é? Então, se a base é um número menor do que 1, então o que a gente aprendeu? Se a base é menor do que 1, então cai no caso decrescente aqui, não é? Ó, esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, a base é menor do que 1, vai para 0. Então, o caso entre menos 1 e 0 vai para 0. Agora, se ele for menor do que menos 1, ou seja, aqui, ó, imagine que o R ele é menor do que menos 1. Agora, a distância dele até a origem, tá vendo? A distância dele até a origem é maior do que 1, não é? Essa distância aqui, ó. Se essa distância é maior do que 1, então significa que a base é maior do que 1. E se a base é maior do que 1, ela vai para mais infinito. Nesse caso aqui, a gente vai ver que ela vai para que ele vai para mais ou menos infinito, por quê? Porque quando o R for negativo, o R é negativo, né? E dependendo quando o N é par e o N é ímpar, então essa coisa vai para mais e menos infinito ao mesmo tempo. Aqui temos os gráficos, tá vendo? Para vocês observarem. Ó, o primeiro caso. Se o R tiver entre menos 1, ou seja, daqui do menos 1 aberto até o 1 fechado, o que acontece? A sequência é convergente se ela acontecer isso, tá vendo? Nesse caso aqui ela vai valer 0, tá vendo? Nesse caso aqui ela vai valer 1. Tá vendo que seria esses dois casos aqui que é convergente, tá vendo? O caso de convergência vai estar aqui, ó. Aberto no menos 1 e fechado no 1. Agora, os casos que vai haver divergência, lembra que para ser divergente tem que dar mais infinito, menos infinito, ou pode acontecer essa outra alternativa aqui, ó, não ter limite. O que significa não ter limite? Logicamente, ser mais infinito e menos infinito também é não ter limite. Mas nesse caso aqui, ó, se o R valer exatamente menos 1, olha o que acontece com a minha sequência. Ela vai ficar oscilando. Menos 1 elevado a n, essa sequência aqui ela vai valer, ora vale 1, ora vale menos 1.
Isso aqui se o n for par, e aqui se o n for ímpar. Então, aqui vai estar os gráficos dessas sequências, tá vendo? Esse aqui é o caso R maior do que 1. Quando R era maior do que 1, vocês lembram que ia para mais infinito, né? O R igual a 1 vale exatamente 1. O R entre 0 e 1 positivo converte para 0, tá vendo? Decrescente. Que mais? Esse aqui é o caso menos 1, tá vendo? O caso menos 1. Ou seja, a imagem do 1 deu menos 1, porque aqui é n ímpar, tá vendo? Quando n é ímpar, a imagem dá menos 1. E quando n é par, as imagens todas valem 1. Então, nesse caso aqui, ela ficou oscilando, tá vendo? Ou seja, nesse caso aqui não tem limite. O que mais? Na próxima página acho que tem mais. Última, né? Que é o caso mais ou menos infinito, que é um caso interessante também, ó. Esse caso aqui é quando R, ó, quando R ele for menor do que menos 1. Quando o R era menor do que menos 1 e o N for par e o N ímpar, lembra lá que eu coloquei para vocês? Limite de R elevado a N quando n vai para mais infinito, isso aqui dava mais ou menos infinito, isso aqui quando r fosse menor do que menos 1. Então, quando r é menor do que menos 1, a base é negativa, tá vendo? Sei lá, menos 2, o r valendo menos 2 elevado a n. Aqui você vai ter algumas coisas. Quando n for par, você vai ter imagens positivas, mais crescentes, né? Menos 2 elevado a 10. Isso aqui vai dar um número grande, né? Agora, menos 2 elevado a 11, aí você vai multiplicar menos 2 vezes menos 2 11 vezes, então, como a quantidade é ímpar, vai dar um número negativo, né? Vai ser um número pequeno. Então, por isso que isso aqui vai tanto para mais infinito quanto para menos infinito, de acordo quando n for par e quando n for ímpar. Isso se a base for um número menor do que menos 1. E aquele caso entre menos 1 e 0, ele vai ficar oscilando, tá vendo? Ele vai ficar oscilando, mas ele vai aproximar de 0. Ou seja, ele vai ficar hora positivo, hora negativo. Ou seja, se você pegar menos meio elevado a n, o que vai acontecer com isso aqui? Ó? O r aqui vai ser menos meio. Ele é um número entre menos 1 e 0. E aí você vai ter o quê? Você vai ter valores positivos e negativos, mas só que são valores que aproximam de 0, oscilando. Ficou claro as possibilidades para essa sequência? Beleza, então. Então, o que eu tinha para vocês, acabou, né? Não tem mais página, não? O que eu tinha para vocês para a aula de hoje é isso. Então, podemos desconectar, né? Podemos ir, não, né? Possivelmente vamos ficar onde que estamos mesmo, né? Podemos desconectar, então. Então, boa tarde para todo mundo, até quarta. Tem mais, Vinícius? Felipe, Rafael, Cláudio, boa tarde. Rian, tem mais? João Vitor,